Senhor nosso Deus, te damos graças, meu Pai, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu precioso evangelho. Evangelho esse que ouvimos e o nosso coração disse sim para essa maravilhosa mensagem. Mesma mensagem, Senhor, que muitos irmãos na África, no Oriente Médio, tão bem têm ouvido e têm dito um sim para ela. Só Deus que o nosso contexto é muito diferente, meu Pai. Vivemos no conforto, com toda a nossa liberdade. Esses irmãos que são verdadeiros heróis na fé, têm dito sim para a mensagem do Evangelho, em meio a uma vida amarga, de sofrimento, de luta, sobre ameaças, muitos deles sendo desafiados sobre a mira de uma arma a renunciar o nome santo do Senhor Jesus. Ó Deus, recebe o nosso culto. O que alegra também, Senhor, o nosso coração é saber que talvez neste momento muitos desses irmãos, mesmo com todo o sofrimento, também ou irão fazer um culto de adoração ou já fizeram neste domingo. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque podemos unir a nossa voz a deles nesse exato momento de adoração, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, esse primeiro cântico de adoração ao Senhor. Me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Se ninguém se dispõe a ir, como crerão naqueles de quem não ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, olhar para o céu. El Salvador está chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quebra as nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém
Meus irmãos, convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos já continuar nosso momento de oração, de adoração, mas antes desse próximo cântico, quero fazer aqui uma rápida introdução. Apocalipse 1. Diz o seguinte a palavra de Deus, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Provavelmente no ano de 90, por ordem do imperador Domiciano, tentando calar o evangelho, ele manda João, o último apóstolo vivo. Todos os outros já tinham sido mortos ou já tinham entregado a vida a Jesus. João era o último apóstolo vivo. E por ordem do imperador Domiciano, ele foi mandado a morrer de maneira isolada numa ilha, solitário. Ele ficará para sempre. A ideia de Domiciano era tentar fechar as portas de uma vez por todas na terra. Ele queria fechar as portas para que o evangelho não fosse mais pregado em lugar nenhum. Ele queria barrar o evangelho. Domiciano era o homem mais poderoso que havia nos anos 90. Era o imperador do grande império romano, estava no seu auge. Então ele manda João para a ilha de Patmos, que era um lugar sombrio, uma ilha deserta, que ficava numa região vulcânica, que não tinha como escapar. Ou o cara ia morrer lá para sempre, aliás, ou o cara ia ficar lá para sempre e morrer, ou ele ia tentar atravessar um oceano inteiro para tentar fugir. De fato, não havia como fugir da ilha de Patmos. Mas eu gosto muito do que o Hernandes Lopes, que é um pastor presbiteriano, ele disse assim: Domiciano fechou uma porta na terra, mas Deus abriu uma porta no céu. Ele achando que ia calar o evangelho, Domiciano manda João para a ilha de Patmos, mas Deus abre uma porta do céu e revela as últimas coisas para o apóstolo João, que isso agora está aqui escrito no livro de Apocalipse. Esse próximo cântico, meus irmãos, nós vamos cantar, ele fala sobre diversas vozes como essa de Domiciano, que tentaram calar o evangelho. Domiciano, Calígula, Nero, Vespasiano foram os imperadores mais cruéis que o Império Romano tinha. E a principal diversão deles, e aquilo que trazia mais prazer para todo o império, era massacrar o povo de Deus de diversas formas que você pode imaginar. E um dos meios de entreter o império era levar os cristãos para morrer no Coliseu. Esse próximo cântico que a gente vai cantar aqui, meus irmãos, fala justamente sobre isso. Muitas vozes que tentaram calar o evangelho e não conseguiram. O Coliseu era um anfiteatro enorme, onde os cristãos eram enviados para lá para entreter o império. O império estava passando por uma crise e uma maneira de não permitir que houvesse uma rebelião no império, já sei, vou massacrar o povo aqui para entreter a comunidade. E assim o estádio era cheio, talvez 30, 20 mil pessoas, e os cristãos eram massacrados por meio de leões, por meio da espada e por diversas formas que você puder imaginar. Nem Calígula, nem Domiciano, nem Nero, nem Vespasiano, nem o Coliseu, nem o comunismo, nada pôde parar a igreja do Senhor. Convido os irmãos a ficar de pé e nós vamos cantar agora com toda a nossa força esse próximo cântico, meus irmãos, porque ele expressa justamente isso. Nada pôde parar a igreja do Senhor. São 2000 anos de perseguição e ela permanece de pé, para a honra e glória do Senhor e para a vergonha do inferno e de Satanás. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Esse cântico é empolgante, irmãos. Eu lembro também de 1 Pedro 2:9 e nos lembra que não tem como dar errado. A igreja não tem como dar errado.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos cantar com empolgação. Estão desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E a perseguição? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
A nossa história, meus irmãos, é uma história de sofrimento e de sangue. Esse cântico que nós acabamos de cantar expressa muito bem a história do cristianismo. Imperadores, Coliseu, perseguição, todo um inferno contra o povo de Deus, e nada disso pôde destruir a igreja do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, o inferno não pôde prevalecer sobre a igreja do Senhor. Nada, nem a perseguição, nem os maiores ditadores que essa terra já viu, nada pôde parar a igreja do Senhor. Domiciano estava completamente enganado, achando que ia fechar as portas para o evangelho na terra, mas Deus abriu uma porta do céu. E João escreveu, aliás, foi revelado a ele o Apocalipse, e a mensagem dele chegou para nós. Nós vamos ter um momento agora, meus irmãos, de oração. Primeiro, nós vamos agradecer a Deus por essa história de sangue e de sofrimento, mas também de perseverança. Se nós estamos aqui, é porque o evangelho atravessou todo um gigantesco mar e veio até nós. Se temos Bíblia em nossas mãos, se você está com sua Bíblia, erga sua Bíblia aí para me ver. Arriba sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, é porque também custou sangue e sofrimento. Ela não chegou até nós assim tão facilmente. Para ser traduzida, levou muito sofrimento. Homens de coragem desafiaram a igreja e o império, para que você possa ter uma Bíblia também. Temos muitos e muitos motivos para agradecer a Deus nessa conferência especial sobre a igreja perseguida. Nós vamos orar já já pela igreja, mas antes, convido você a fazer uma oração pensando naquilo que nós acabamos de cantar. O Coliseu, os imperadores, os leões, nada parou a igreja do Senhor. Vamos adorar a Deus em oração. Agradeça ao Senhor porque você está aqui nessa noite, porque tem uma Bíblia, porque seus ouvidos ouviram o Evangelho, e você pode se reunir hoje para adorar a Deus, o nome santo do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite, Senhor, a tua igreja te agradece pela coragem, Senhor, pela ousadia de muitos homens e mulheres também, Senhor, que não dobraram seus joelhos para as autoridades do seu tempo, mas foram verdadeiros discípulos, homens e mulheres de muita coragem, desafiando todo um poder militar e econômico, desafiando, Deus, toda uma opressão, para poder, Deus, traduzir as Escrituras para a língua local, para poder fazer o Evangelho ser conhecido, não apenas na sua região, mas em todo o mundo, Deus. A tua mensagem avançou de tal forma, Senhor, que nós aqui, Deus, no Brasil, somos testemunhos disso, Senhor, testemunhas disso. Chegou até os nossos ouvidos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, atravessando milhares e milhares de quilômetros, meu Pai. Senhor, obrigado, meu Deus. Apesar de toda a perseguição, a tua igreja permanece de pé, cumprindo aquilo que está lá em Mateus, no capítulo 16, e ela vai ficar de pé. O inferno não pode, Senhor, prevalecer contra a tua igreja. Ó Deus, nós te louvamos, porque fazemos parte de milhões e milhões que já se foram, que estão aqui, e outros, Deus, que ainda hão de ser, que ainda hão de dobrar o joelho diante do Senhor, mesmo com toda opressão, mesmo com todo medo, mesmo com todo o ataque, Deus, de terrorismo, dos inimigos que se levantam contra o Evangelho. A tua igreja, Deus, tem permanecido firme, Senhor. Ó Pai, há muitos desafios, ó Deus, heresias, pessoas têm se infiltrado, Senhor, na igreja, para tentar envenenar a sã doutrina do Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, nem isso é capaz de barrar a tua igreja. Ela permanece de pé. Nem Nero, nem Vespasiano, nenhum dos homens mais cruéis dessa terra foram capazes de parar o Evangelho do Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, com todo o nosso coração, te agradecemos, porque fazemos parte dessa geração, deste povo que pertence ao Senhor Jesus Cristo.
um povo de coragem, um povo de sangue, luta, mas de amor também, Senhor, por Ti. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, assim como ontem, vamos fazer mais uma vez o que fizemos ontem. Vamos dividir em grupos, tá? Vamos reorganizar aqui para orar pelas igrejas que estão passando por perseguições em vários lugares do mundo. Você vai ter a oportunidade de conhecer alguma região, alguma localidade, algum país, tá? O Anderson vai entregar alguns panfletinhos e eu vou pedir que uma pessoa do grupo possa ler para os demais, escolher uma igreja e você ore por essa igreja. Vamos dividir assim, do Naldo para trás é um grupo. Naldo, por favor, se junta aí e guia a turma. Da irmã Railane para cá vai ser outro grupo, tá? Pedir que o Márcio possa ler aí, escolher uma igreja para os irmãos e ler as informações e orar com os irmãos. O André aqui e o Jardelson é um grupo. E pedir que o irmão Reginaldo também, do Reginaldo para trás, faça um grupo também. Escolha uma igreja, um país para vocês estarem orando, ok? Organiza as cadeiras aí, vamos ter um tempinho para a gente orar. Se você recebeu o panfleto, explique para o seu grupo um pouco sobre essa igreja e sobre essa região. E vamos orar. Meus irmãos, hoje é o último dia da conferência sobre a igreja perseguida, mas não significa que você vai parar de orar. Pelo contrário, continue orando pela igreja em redor do mundo. Se você tem alguma dúvida ainda, se quer conhecer mais, irmão, eu recebi só um papelzinho, mas eu queria conhecer outras realidades,
outros países. Você pode estar falando com o Anderson e com a Sara. Eles podem estar providenciando material para vocês sobre a igreja perseguida. Você que tem curiosidade de saber, a gente pode dar para você o material para você pesquisar, dar para outras pessoas, para essas pessoas se unir conosco e orar pela igreja do Senhor. Obrigado. Se você já abriu, a Sara acabou de me dar a notícia aqui que na verdade não são arquivos separados, mas na verdade esse arquivo que você abre tem todas as igrejas que estão na lista de perseguição. Se você não conseguiu abrir, peça alguém aí que pegou o panfletinho, faça o scan aí, tá? Se você não tem internet, peça aí que um irmão vai dar a internet da igreja para você acessar. Você não vai perder, não vai sair daqui sem esse material. Vamos cantar mais 2 cânticos de adoração ao nosso Senhor. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. Recebemos um tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo seu orar. Sei em quem eu creio, estou certo.
Sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio e estou certo de que tens poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar segura até sozinho, acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Senhor, muito obrigada pela consciência que o Senhor tem trazido, Senhor, para o teu povo, Senhor, esses dias. Obrigada, Senhor, porque nós confiamos, Pai, que aquele que começou a boa obra, Senhor, é fiel e justo para terminá-la, Senhor. Nós estamos, Pai, com a esperança, Senhor, de que a igreja não tem como dar errado, Senhor. Que o Senhor, Pai, pode renovar, sim, as nossas esperanças, Senhor, porque nós não somos guiados pelo que vemos, mas pelo que cremos. Obrigada, Senhor, pela vida daqueles que o Senhor levantou, Senhor, para que o Teu reino, Senhor, continuasse a ser expandido, Senhor. E que o Senhor nos dê, Senhor, o privilégio de participar, Senhor, dessa tão grande obra, Senhor, que o Senhor tem feito. Prepara os nossos corações para a palavra que vem, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os dizimantes e ofertantes, Senhor, dessa obra. E que o Senhor, Pai, esteja, Pai, com essa igreja, com o coração daqueles que ouvem e com o coração daqueles também, Senhor, que proclamam. Muito obrigada, Senhor, por tudo isso que nós temos vivido. É o que nós te pedimos, por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graças e paz. Eu gostaria de chamar as crianças aqui à frente para orarmos junto com elas e elas irem até o culto infantil. Cadê? Pronto? O Caio pega o embalo ali quando as crianças estiverem indo. Irmãos, vamos orar pela vida dessas crianças, para que o tio, a tia que está ali com eles dando o estudo, venha de fato entender o privilégio que ele tem, que ela tem, de passar o evangelho para essas crianças. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos mais velhos, que tomaram a decisão de seguir a Jesus, já mais velhos, tem a mentalidade de: eu queria tanto ter crescido na igreja. Eu já vi isso de alguns irmãos. Eu queria tanto ter tido a oportunidade de ouvir o evangelho desde criança. Igual as crianças da igreja, igual as crianças do projeto. E não tiveram. E Deus aprove que você tivesse na sua idade. Mas essas crianças não, elas são privilegiadas. Domingo após domingo, semana após semana, elas estão ouvindo o evangelho desde pequeno. Vai ser um motivo de muita alegria se a gente ver essas crianças pregando aqui, louvando aqui. Essas crianças lá na sala das crianças, ensinando outras crianças, quando já forem mais velhas. E, de fato, é um privilégio. Então, que a gente venha entender o que está acontecendo quando essas crianças vão ali para aquela sala. Vamos orar pela vida delas. Já estão escolhendo os países ali que vão quando crescer. Vamos orar? Bora? Vamos orar, irmãos. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada criança que está aqui. Quero te agradecer porque não só para elas, mas para nós como igreja é um privilégio, Pai, de podermos participar do crescimento, Deus, da vida de cada uma delas. Que a gente possa, Deus, ver os frutos sendo colhidos, Pai. Que os pais dessas crianças possam compartilhar o crescimento delas com toda a igreja e a alegria, Deus, de ver crianças crescendo no Teu Evangelho, Pai. Em lares saudáveis, numa igreja que glorifica o Teu nome. Eu te peço que o Senhor capacite os pais dessas crianças, os irmãos dessa igreja, os tios e tias que estão ali na salinha também, no culto infantil com eles, Pai.
Que de fato o Evangelho possa ser pregado, Pai, não apenas como mais um momento em que as crianças vão ali e brincam, mas de fato um momento em que a Tua palavra, Deus, na linguagem que elas entendem, possa ser transmitida para a vida dessas crianças, Pai. Que a vida dessas crianças possa ser transformada desde pequeno, Pai. E que o privilégio, Pai, que a maioria dos irmãos aqui talvez não tiveram de já terem suas vidas entregues a Ti desde criança, essas crianças possam, Deus, participar disso. Nós também te oramos, Pai, pela palavra de hoje, que o Senhor possa exortar o nosso coração, que o Senhor possa conduzir, Senhor, tudo o que fizemos até aqui, que o Senhor continue conosco. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Tá bom, obrigado. Irmãos, eu queria, antes de irmos de fato para o momento da oração, me perdi aqui. Para o momento da palavra, eu queria que a gente tirasse um momento de oração específico por uma coisa, para os nossos irmãos que estão doentes. Um grande número de pessoas estão, de fato, com algumas enfermidades. Algumas conseguiram vir e isso é motivo de alegria para a gente, mas algumas não, algumas de fato estão mais debilitadas. Então eu queria que a gente pudesse orar pela vida desses irmãos para que Deus restaure a saúde. Nós sabemos que doenças elas ocorrem para todos. Não é Satanás furioso com você, não, doenças acontecem. Pode até ser Satanás, mas não é só isso. Pessoas que não creem em Deus também pegam doenças. A gente viu isso no decorrer da história, pandemia, enfim, várias outras coisas. Mas como cristãos, o nosso papel é orar. Eu fico imaginando, talvez, alguém que tem 3, 4 filhos e tem que sair de casa para trabalhar e pega uma doença. Aí não consegue ir. Ou então a mãe que fica com os filhos em casa e está doente. Aí, como a gente fala aqui, é como se quebra as pernas da pessoa. Gente que tem que sair de casa, que tem que fazer muita coisa, aí vem uma enfermidade e a pessoa fica acamada, não consegue vir à igreja, não consegue participar da vida da igreja. Então vamos orar pela vida desses irmãos. Você pode se lembrar de alguns, né? A irmã Mazé mandou um áudio lá no grupo, mas também nós temos até presentes aqui mesmo, a própria Sara, a própria Fran. Eu estou com a irmã Leandra, dona Leandra, mãe do Márcio Felipe. Então que a gente possa orar pela vida desses irmãos. Se eu esqueci de algum, me perdoe, mas são os que eu consegui lembrar aqui. Mas vamos orar pela vida. Quem? A Nielma também, né? Disse que queria estar aqui cantando, mas estava com uma dor de garganta, né? Lembre-se também da Nielma dos motivos de gratidão, né? Recebeu sua casa depois de muitos anos. Mas vamos orar pela vida desses irmãos para que Deus restaure a sua saúde. E para que eles possam ver que mesmo na doença, Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer porque nós estamos hoje aqui reunidos. Alguns irmãos mais debilitados que os outros, alguns mais frágeis que os outros, mas estamos aqui. Estamos de pé, estamos dispostos, Deus, a entregar a nossa vida no Teu altar, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja com aqueles irmãos que estão debilitados a ponto de não poderem vir à Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa estar com eles, que eles não venham se sentir desamparados, Pai. Que eles não venham se sentir esquecidos, que a saúde deles possa ser restaurada, Pai. E que nesse processo de dores, de tosse, de dores de cabeça, de sintomas, Pai, de suas doenças, eles possam ver o Teu cuidado através de pessoas, através da igreja, através da Tua palavra, Pai. Que doenças não venham parar, Senhor, os Teus filhos. Que de fato a gente possa ver esses irmãos aqui com um pouco mais de tempo e glorificando a Deus, testemunhando a Deus porque suas saúdes foram restauradas. Então eu te peço e te agradeço, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor possa se lembrar da vida de cada irmão, Pai. Eu também te peço, Deus, pelos aqueles irmãos que estão doentes espiritualmente, Pai. Quando uma dor é física, quando uma dor é visível, é muito fácil. Tem remédios, tem tratamentos. Só que quando é espiritual, Senhor, pode ser que a pessoa se feche, pode ser que o irmão se distancie. Que a nossa igreja não venha, Deus, esquecer de nenhuma ovelha, Pai. Que a nossa igreja, de fato, não venha se esquecer de nenhum irmão que, por acaso, esteja espiritualmente fraco na fé, Pai. Eu te peço por esses irmãos também, Pai. Nós sabemos que essa doença é a doença que, de fato, pode matar o nosso irmão. Pode matar os nossos irmãos. Então, que a gente não venha se esquecer desses irmãos também, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém.
Irmãos, nos últimos 2 dias, né, contando ontem e hoje, nós falamos muito sobre a igreja perseguida. A igreja está muito bonita, bandeiras, mapa, teve ontem um cachorro-quente ali, gratuito, que coisa boa. De fato, é um motivo de se alegrar. Os irmãos de Lagoa de São Francisco, vieram muita gente, ontem a igreja estava lotada, acho que metade da igreja era o pessoal de Lagoa de São Francisco. Fazia tempo que a gente não tinha esse momento, né, de estarmos juntos, as duas igrejas. Hoje pela manhã nós estávamos com o André, que ele só não é membro daqui porque ele é membro da Glória, mas no dia que ele quiser ser membro daqui, eu tenho certeza que vai ser fácil ele vir. Tá? E foi um momento muito bom. Eu não sei se o motivo que você perdeu, mas de fato foi um momento muito bom. Nós falamos sobre evangelismo, né? Pensando nos próximos passos que a nossa igreja quer tomar como igreja saudável, como igreja que evangeliza, como igreja missional, que de fato entende o que é o ID. Nós trouxemos o André e durante pouco mais de 2 horas, talvez, nós falamos um pouco sobre evangelismo. E o motivo mais feliz ainda é que só não estava a nossa igreja. O missionário Felipe Adriano estava junto com a sua esposa, a irmã Neide, que são de casa também, e o pastor Moisés, da Igreja Batista Regular, né, lá do Petecas, veio e trouxe alguns irmãos da sua igreja. Então hoje, nós tivemos um treinamento de evangelismo que 3 igrejas foram abençoadas. Então não foi só a nossa. 3 igrejas de regiões diferentes, até de cidades diferentes, que a cristã evangélica do missionário Felipe Adriano é lá de Miguel Alves. Então, de fato, está tudo muito bonito, está tudo muito legal, está tudo muito orações e conhecendo países novos e bandeiras que você nunca viu. Só que, o que eu queria tratar hoje com os irmãos é, e nós? Vai passar a conferência missionária. Todos esses louvores, eles vão ser tocados na igreja novamente depois, mas esse momento de a igreja muito lotada com vários irmãos falando sobre isso, missionário vindo de fora, ele não é todo domingo. Não é todo domingo. O que é que a gente vai fazer depois disso? Como é que vai ser a nossa igreja depois disso? Porque a igreja vai continuar sendo perseguida depois do domingo da igreja perseguida. As nossas orações elas vão chegar lá porque eu creio que Deus vai receber. Mas a igreja vai continuar sendo perseguida lá. E o que nós vamos fazer aqui em Piripiri? Porque eu tenho certeza que amanhã, eu não sei, mas eu acredito que ninguém tomou a decisão de amanhã ir para um desses países e evangelizar lá. Se tomou, levante sua mão, porque a gente envia você agora. Mas eu acredito que não aconteceu. Eu acredito que amanhã você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, você vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua filha, vai cuidar do marido, da esposa, vai fazer comida. A vida vai acontecer normalmente. Como que a gente vai reagir após isso? Depois desses 2 dias de ouvir relatos, de ver vídeos, de ouvir músicas que falam sobre um contexto bem distante da gente. É do outro lado do mundo. Quando eu digo bem distante, é porque as situações que nós falamos, de fato, são de locais mais longe, mas, obviamente, existem contextos mais próximos da gente que também há perseguição aos cristãos. Mas não é o nosso caso. Se a gente colocar lado a lado, tudo que a gente viu aqui, dificilmente a gente consegue falar, isso também acontece aqui na igreja. A maioria dos casos que a gente viu não são casos isolados, mas não são casos que a gente vê dentro da nossa igreja. A gente não está escondido dentro de uma caverna ou dentro de uma igreja, dentro de uma igreja disfarçada de qualquer outra coisa, com medo de uma polícia entrar e acabar com tudo, e matar todo mundo, e prender todo mundo. Não acontece isso. Você está muito bem confortável na sua cadeira. Não vai vir nenhuma PM, civil, nem nada. A gente está muito confortável. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. A gente vai falar hoje sobre um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Um pouco do contexto, qual era a situação de Paulo, e o que é que Paulo queria que os irmãos de Filipenses fizessem. O contexto deles era um contexto de perseguição. Então eu convido vocês a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 27.
Filipenses capítulo 1, verso 27 até o verso 30. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém? Irmãos, durante esses dias nós já oramos, nós já louvamos, nós nos lembramos dos irmãos. Mas eu queria começar o texto de hoje me lembrando de um relato de um pastor, de um curso que eu estava fazendo sobre o mundo muçulmano. O relato dele, ele começou o curso com esse relato. Ele disse que uma vez ele foi a um país do Oriente Médio, onde tinha uma igreja bem pequena, e que essa igreja se encontrava dentro de um porão de uma casa nessa cidade, no Oriente Médio. Não me recordo qual a cidade. E foi um dos primeiros contatos que ele teve com povos perseguidos, com cristãos que tinham que se esconder para cultuar a Deus. Ele disse que foi com o desejo de encorajar os irmãos. Ele disse que sai do Brasil, ele é da igreja presbiteriana, ele sai do Brasil, ele se prepara, ele faz seminário, ele faz alguns cursos, alguns mini cursos, ele faz algumas viagens de curto prazo e ele vai. Ele vai com a família e ele diz que vai com o intuito de encorajar os irmãos daquela igreja. Por quê? O que é passado para a gente? Aqueles irmãos sofrem, eles são perseguidos, eles têm que ficar se escondendo para cultuar a Deus. Então ele ficou quase que com pena, ele falou, cara, eu tenho que ir, eu quero evangelizar aquele povo, mas eu quero encorajar os irmãos, que a igreja no Brasil está orando por eles. E ele disse que foi, chegou, e depois de alguns meses foi que ele conseguiu ir a um culto. Por quê? Como a igreja lá, ela é perseguida pelo Estado e por alguns grupos radicais, mesmo você sendo um missionário, você não consegue entrar em um grupo de oração, em um grupo de igreja, no primeiro dia. Então, primeiro é como se você ganhasse a confiança dos irmãos, e eles entendessem que você de fato é um cristão, aí sim você começa a ir aos cultos. Porque o que é que acontece? Pessoas infiltradas falam, eu aceitei Jesus, aí eles vão para o culto. Eles conseguem o nome das pessoas, eles conhecem os irmãos. O que é que essa pessoa faz? Volta para o estado e fala, ó, Rebeca, Jadelso, Lunária, Juninho, Sara, todos são cristãos, estão se reunindo em tal local. E todos aqueles irmãos são presos, porque um infiltrado entrou ali dentro e denunciou todos eles. Então, nesses contextos, para você ir a um culto, é como se você tivesse de fato que passar por um processo de ganhar confiança. Quando você ganha a confiança daquela igreja, aí você consegue começar a cultuar junto com aqueles irmãos. Esse é o contexto. E ele disse que depois de alguns meses, conseguiu ir a uma igreja lá, onde não tinha missionários. Era de fato uma igreja só de pessoas daquele local. Chega o momento do culto, poucos minutos que eles podem estar ali reunidos, e ele pede a palavra para falar. E ele fala, na língua nativa, irmãos, eu sou missionário do Brasil. Durante os últimos meses, eu estive um pouco próximo de vocês e hoje eu tenho o privilégio de poder falar com vocês e eu quero dizer que a igreja no Brasil está orando por vocês. E ele disse que falou isso com muita alegria, porque é como se fosse assim, o auge do ministério dele, poder levar a mensagem de que a igreja no Brasil estava orando pelos irmãos perseguidos. A gente fez isso aqui. A gente fez isso nos últimos dias, nós oramos pelos irmãos perseguidos. Quando acaba o culto, o pastor, o missionário responsável daquela localidade, chega para ele e fala assim, irmão, nós agradecemos muito porque você veio, nós estamos muito felizes, mas eu queria dizer que, na verdade, nós estamos orando por vocês lá no Brasil, porque a notícia que nós sabemos é que não está nada legal lá. E aí o irmão fala assim, não está, a gente não está sofrendo perseguição lá, a gente está tudo bem,
O governo talvez não seja o que a gente gosta, o que a gente não goste, mas a igreja não está sendo fechada. A gente consegue andar com a Bíblia para cima e para baixo, não está acontecendo nada. Ele falou assim, irmão, mas isso não é liberdade. Eu ouvi falar que no Brasil é onde tem uma das menores taxas de cristãos verdadeiros. Porque evangélicos é uma coisa, cristãos que seguem a Deus, igrejas sérias, é outros 500, é outra coisa. E aí o irmão, parece que ele disse que começa a murchar, ele falou que ele começou a ficar um pouco envergonhado. Porque ele começou a ouvir agora uma exortação do irmão que estava sendo perseguido. E ele disse que isso foi a conversa mais vergonhosa que ele teve no ministério dele, mas foi a conversa que ele teve convicção de que ele tinha que estar lá, falar com aqueles irmãos, mas ele tinha que voltar e capacitar a igreja brasileira. Foi aí que ele fez o curso de mundo muçulmano, que foi o que eu participei. Qual que é o ponto? Nós oramos pelos irmãos muçulmanos. Perdão. Nós oramos pelos irmãos que estão sendo perseguidos. Independente se é no Oriente Médio, se é na Ásia, na Europa, enfim, nós oramos. Nós nos lembramos de alguns países, nós trouxemos o irmão Felipe Adriano, que tem um projeto lá, sua família está tomando conta lá, e ele daqui consegue captar recursos e mandar para lá, e isso é muito bom. Só que a grande verdade é que os irmãos de lá que estão orando por nós. É a igreja de lá que olha para a gente e fala, meu Deus, que situação difícil daquela. Como que aqueles irmãos estão suportando aquele contexto? Por quê? Porque eles vivem entendendo que a morte é lucro. E quando eles olham para nós e veem que nós conseguimos se reunir numa igreja, nós conseguimos colocar uma placa, igreja, independente se é batista ou não, nós conseguimos andar com a Bíblia. E quando eles olham para o país e veem que o país está se acabando, eles não conseguem entender como que isso funciona. Não faz sentido. Como que vocês têm liberdade e o número de suicídio, de morte, de tráfico, de prostituição, de adultério, de divórcio só aumenta no país de vocês? Essa é a lógica da cabeça deles. O que eu vou falar hoje com vocês e que Paulo fala aos Filipenses é sobre um modo digno de viver a vida cristã. Paulo, ele não fala isso só aqui em Filipenses, ele fala isso em Efésios também. Paulo, ele via algumas coisas da vida cristã que não tinha como você desassociar. O sofrimento é uma delas. Anderson, mas eu sofro. A minha família me rejeita. Os meus amigos não querem andar comigo. Irmãos, vamos ser bem sinceros. De tudo que a gente viu aqui agora, uma rejeição de uma pessoa, de um amigo, de um familiar, se compara com uma mãe que está presa porque ela disse que era cristã e os filhos estão separados dela? Se compara a uma pessoa que pega uma pena de 40, 50 anos porque foi pega com um pedacinho da Bíblia? Não se compara. Então, tudo que você ouviu hoje, pense nisso. Você orou pela igreja perseguida na Ásia, na Europa, na África. Mas agora foque um pouco em você. Não que você é o centro de alguma coisa, mas foque no que você tem que fazer agora. Não esqueça a igreja perseguida. Deus não esqueceu. A igreja perseguida cresce a cada dia mais. E isso graças a Deus. Mas hoje eu quero que a gente pense um pouco na gente. O que a gente precisa fazer enquanto nós temos liberdade? Porque se enquanto temos liberdade, nós estamos nessa frieza espiritual, imagine quando nós estivermos em estado de perseguição. Dito isto, você pode voltar à sua Bíblia. Eu queria falar um pouco sobre o contexto de como Paulo chega até Filipos. Em Atos 11, verso 16, perdão. Atos 16, verso 11, Paulo chega a Filipos com Silas, um grande parceiro que Paulo tinha. Ele chega lá e Filipos era uma cidade, uma colônia romana. Então não tinha muitos cristãos, judeus, não tinha igrejas formadas. O que ele encontra são mulheres perto de um rio, orando. Ele chega até essas mulheres, ele prega. E uma delas se destaca, se chama Lídia. Era uma empresária, uma vendedora de púrpura, de uma cidade chamada Tiatira. Lídia, ela ouve o evangelho, ela entende o evangelho, ela se batiza através das pregações de Paulo, de Silas, e toda a sua casa se converte a Deus. Toda a sua casa começa a entender que Jesus é a salvação, através dessa mulher, Lídia. Você pode depois ir em todo o capítulo 16 do livro de Atos.
Lídia é a primeira convertida da igreja de Filipos. Após esse acontecimento, Paulo ele expulsa o demônio de uma moça. Essa moça fazia adivinhações, tudo isso no capítulo 16 do livro de Atos. Só que essa moça tinha donos, ela é uma escrava. Esses donos ficam revoltados, porque agora ela não consegue mais fazer adivinhações. Então eles falam para a polícia da época, o exército da época, prender Paulo e Silas. Paulo e Silas são presos. E durante a noite, o que é que acontece? Eles louvam a Deus. E algo extraordinário acontece. As algemas se quebram. As grades se abrem. E eles conseguem sair da prisão. Tinha um carcereiro. Esse carcereiro, ele era o responsável por ficar olhando Paulo e Silas. Quando ele acorda do sono da madrugada, se você trabalha de madrugada, você geralmente já deve ter dormido em algum momento. Quando ele acorda, ele tem vontade de se matar. Ele tem vontade de se suicidar. Por quê? Ele tinha uma obrigação. A obrigação dele era não deixar com que Paulo e Silas fugissem da prisão. E quando ele olha, Paulo e Silas não estão lá. Porque Deus tinha quebrado as algemas. Paulo e Silas, com um espírito tão evangelístico, com um espírito tão bondoso, de entender que todas as pessoas precisam ser alcançadas, eles voltam e falam: ei, carcereiro, calma, tem solução para ti também. E eles pregam para o carcereiro. E o carcereiro se converte. O carcereiro, irmãos, possivelmente era um pagão, um cidadão romano. Talvez nunca tinha ouvido falar sobre esse tal Jesus. Ou se ouviu, foi só com chacotas. O rei dos judeus. Nesse dia ele encontrou salvação. Após isso, a igreja em Filipos talvez já tinha começado. Lídia, sua família, alguns amigos. Eles decidem partir de Filipos para outra cidade. Mas antes disso, eles passam na casa de Lídia. É como se eles falassem assim: olha, Deus ele é tão tremendo que a gente estava preso. E eles devem ter com certeza contado. A gente louvou, a gente orou e Deus simplesmente abriu as portas. Deus quebrou as correntes e a gente saiu. Só que tem uma coisa em específico que isso vai fazer sentido mais na frente. Quando amanheceu o dia e eles estavam libertos, Paulo fez o seguinte: eu fui açoitado, eu fui preso e eu sou um cidadão romano. E segundo a lei de Roma, um cidadão romano não é para ser açoitado. Um cidadão de Roma não é para passar isso que eu passei aqui, não. Então quero que eles peçam desculpa. Eles vão embora. Mas o ponto aqui é que Paulo era um cidadão romano. Ele estava no ambiente romano. E ele queria se tratar como um cidadão romano. Isso vai fazer um pouco de sentido quando a gente vir aqui para o nosso texto. Agora, olhando um pouco da carta. Isso foi o início da igreja de Filipos. Lídia, a primeira convertida daquela cidade. A primeira pessoa que entendeu o que era o evangelho. A igreja já estava acontecendo. Paulo envia um rapaz chamado Epafrodito. Mais para frente ele vai falar um pouco sobre esse rapaz para visitar a igreja. Epafrodito volta com algumas informações. E Paulo escreve essa carta como uma resposta às informações que ele tinha ouvido. Olha o que é que Paulo fala no verso 12, se você puder acompanhar, no capítulo 1. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Qual a situação de Paulo? Preso. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então Paulo fazia parte da igreja perseguida. Ele estava preso porque ele evangelizava, ele estava preso porque ele compartilhava as boas novas. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. O que Paulo está falando é que essa prisão dele fazia que os irmãos que viam ele preso se encorajassem mais ainda. Então é como se um dia o pastor Rafael fosse preso porque estava pregando o evangelho. Aqui em Piripiri. Talvez um dia possa acontecer. Não com o pastor Rafael, mas com qualquer outro cristão.
Acontece com alguns países que estão aqui representados. Só que a igreja, em vez de ficar com medo e se retrair, o que Paulo está falando é que os irmãos falavam assim, cara, agora é que a gente vai mesmo. Quanto mais perseguição, mais a igreja se crescia e mais a igreja se levantava para ir e pregar. Ele continua no verso 19. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então, possivelmente, Paulo estava num processo de julgamento e que ele estava aguardando, talvez, o decreto de se ele ia ser liberto ou não. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre tenho também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava preparado, que se ele falasse assim, você está liberto, ele ia sair, ele ia viver a vida dele como ele estava vivendo. Mas se ele falasse, você está condenado à morte, ele ia morrer, mas tudo isso ia ser para a glória de Deus. Será que nós temos essa coragem? Se eu morrer ou se eu viver, tudo vai ser para a glória de Deus? Às vezes a gente não tem coragem nem de vir na igreja. Às vezes a gente não tem coragem nem de ajoelhar o nosso joelho e orar, de ler a Bíblia. Será que a gente tem coragem de falar, Deus, se eu morrer é para a tua glória? É uma afirmação séria. Uma afirmação que a gente muito faz também nos louvores. Eu percebo muito isso. Nós louvamos e a igreja canta, e isso é muito bonito. Mas são afirmações. Será que de fato nós vivemos essas afirmações que nós fazemos nos louvores? De que de fato nós cremos que Deus é poderoso e que até sozinho nós vamos perseverar na fé? São frases bonitas, mas levadas muito a sério por Deus, quando Ele vê um cristão cantando isso. Continuando. Verso 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Irmãos, eu dediquei bastante tempo da nossa mensagem falando um pouco sobre o contexto, até agora, do que aconteceu. Por quê? Irmãos, os irmãos filipenses, os irmãos de Filipos, eles não estavam numa igreja com ar-condicionado, com cantina, com instrumentos. Eles não estavam num contexto em que ninguém mexia com eles, não. O próprio Paulo, quando chegou e foi lá, o que aconteceu com ele foi o quê? Perseguição. Ele foi preso. Não era um contexto fácil. Mas o que Paulo vai falar é, pouco importa o que eu passei. Pouco importa se eu estou preso, pouco importa se eu morrer ou não. Deus vai ser glorificado. A gente olha para a vida de Paulo e fala, cara, Paulo era o cara. Depois de Jesus, até Paulo. Depois dos maiores missionários, não tem para ninguém. Paulo é o maior missionário de todos. A gente olha para Paulo e fala, eu queria ter essa mentalidade, eu queria ter essa visão. Mas Paulo não era um super-humano. Paulo só entendeu o evangelho. Paulo entendeu que a vida dele já não tinha mais valor material aqui. Paulo entendeu que a herança ele já tinha guardado e era no céu. Então, para ele morrer ou não, pouco importava. Paulo não tinha pensamento suicida. Paulo não tinha depressão e ficava, será que eu morro, será que eu não morro? Não era isso. A questão de Paulo era, eu não estou mais preocupado com essa vida terrena, porque eu sei que lá no céu é muito melhor. É ele que falou aqui, não sou eu que estou dizendo. Então o que é que ele fazia? Eu vou gastar meu tempo aqui. Eu estou preso, não posso fazer nada. Errado, ele evangelizava os carcereiros. Eu estou no naufrágio, eu sou um escravo e o barco está afundando. Eu vou evangelizar os donos do barco. Estão me chicoteando, eu vou evangelizar essa galera que está me chicoteando. Mas essa pessoa não quer me ouvir. Prega em tempo e fora de tempo. Esse era Paulo. Ele não era um super-humano. Ele só entendeu o evangelho. Ele entendeu que a mensagem que ele tinha podia transformar toda a cidade, todos os locais que ele ia. E era isso que ele fazia. Nós precisamos ter essa mentalidade. Se de fato você foi transformado pelo evangelho, é uma contradição você não viver de acordo com o que você acredita que parece ser verdadeiro.
Esses dias eu tive algumas conversas com alguns meninos do projeto, e dentre essas conversas, uma coisa que eu sempre falava é: vamos partir do princípio que você crê em Deus. Se você crê em Deus, você precisa acreditar que as coisas que ele fala são verdadeiras. Se um ateu fala assim, eu não quero acreditar na Bíblia, ok, ele é ateu, ele não acredita em Deus, logo, tudo que está aqui para ele não faz sentido. É racionalmente aceitável o que ele está falando. Ele é ateu, ele não acredita em Deus. Mas se você fala, Deus é minha base, Deus é meu tudo, e quando eu trago você para a palavra de Deus, você fala, isso aqui eu acho que não, esse aqui eu não concordo, você está em contradição. Irmãos, tudo que aconteceu até agora é motivo de glorificar a Deus. Mas o que vai acontecer após a conferência é o que de fato vai trazer frutos permanentes na vida dessa igreja. Como a gente vai encarar a vida após isso aqui é o que de fato vai mostrar se a nossa igreja é uma igreja que glorifica a Deus ou é uma igreja que se omite da sua responsabilidade de ir e evangelizar. A nossa igreja não é perseguida. Nós precisamos aproveitar essa liberdade. Olha o que é que Paulo fala no verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. É como se Paulo falasse assim, independente se vocês estiverem livres, independente se vocês estiverem presos, independente de qualquer coisa, vivam do jeito que um cristão deve viver. Paulo era um cidadão romano, lembra? E cidadãos romanos, eles tinham orgulho de ser romanos. O que Paulo fez foi, eu quero que vocês peçam desculpa, porque o que vocês fizeram comigo eu não deveria ter passado. Eu sou um cidadão romano. Eu não sei se você já conheceu um cearense, mas um cearense ele tem orgulho de ser cearense. E se você falar, olha, tal coisa aqui no Piauí é muito boa, o que o cearense vai falar é, mas lá no Ceará é 1000 vezes melhor. Eu não sei se você conhece o cearense de perto, mas essa vai ser a vida dele. Lá no Ceará é diferente. É como se Paulo estivesse falando para um cearense, você tem orgulho de ser cearense? O cearense fala, muito. Então, seja um cristão igual você é um cearense, com orgulho, com vontade de ser um cearense, seja um cristão. Os romanos batiam no peito e falavam, eu sou um cidadão romano. Eu não sei o que vocês são, mas eu sou romano. Eu sou cearense, eu não sei o que vocês são, mas eu sou cearense. O que Paulo está falando é, bata no peito e fala, eu sou um cristão. E viva de acordo com o que você está falando. Não, mas as minhas roupas, gola polo, blusa social, saia, isso é ser cristão. Irmãos, não tem mais nenhuma criança aqui. Nós sabemos que isso não é ser cristão. Pessoas fora da igreja se vestem com modéstia. Isso não significa nada. Não, mas eu já li a Bíblia toda 2 vezes ao ano. Eu conheço pessoas que estudam a Bíblia e são ateus. Isso é contraditório, mas existem. O que Deus espera de nós é que as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa vida represente Cristo aqui nesta terra. Uma das frases que eu mais ouvia quando eu era jovem e com tristeza hoje, naquela época não, naquela época eu não estava nem, mas hoje eu fico, meu Deus, as pessoas falavam assim, e tu é crente? Depois de anos de amizade, alguém falava assim, e tu é da igreja? Mas é aquele negócio que a gente fez semana passada lá, e aquela música lá que tu me mostrou, e aquela menina, e aquele rapaz, e não sei o quê, e essas conversas aqui. Irmão, será que de fato as pessoas olham para nós e esse rapaz é diferente? Essa moça é diferente. Não por costumes, não por roupa, mas porque as palavras e as atitudes delas mostram que Jesus mudou a vida delas. O que Paulo está falando é, sejam cristãos como vocês são romanos. Vocês têm orgulho de ser romanos? Sejam cristãos assim também. E para nós dos dias de hoje, você tem orgulho de alguma coisa? Você tem orgulho de ser cearense? Você tem orgulho de ser piauiense? Você tem orgulho da família que você faz parte? Então tenha esse mesmo orgulho e agora muito mais, porque ser cearense me agrega em algumas coisas, mas não muda a minha vida, não resolve a minha vida. O Evangelho não. O Evangelho transformou a minha vida, então eu preciso ser muito mais cristão do que cearense. Irmãos, viver de modo digno é de fato você ser uma testemunha de Cristo aqui na terra. As pessoas olharem para você e falar, aquele cara mudou, ele não é mais o mesmo. Aquela moça mudou, e alguma coisa mudou.
E é aí que você vai falar, sim, mudou. Cristo mudou a minha vida. E você viver de modo com que você ouve aqui, com que você lê na palavra. E não duas vidas. Uma dentro da igreja e uma fora da igreja. Isso é difícil, é difícil. Mas nós precisamos ser sinceros com nós mesmos e com Deus. Eu sou um cristão? Pois eu sou um cristão. Aqui e lá fora. Eu não sou um cristão? Ok. Você não vai ser cobrado por nada. Não agora, mas lá no fim você vai. Irmãos, Paulo ele vai agora explicar como que funciona esse viver de modo digno. E ele coloca 3 atitudes, 3 coisas que os irmãos de Filipos precisam fazer. Ainda no verso 27, Paulo vai falar sobre os irmãos se unirem contra os adversários. Olha o que ele vai falar. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A primeira coisa que Paulo pede aos irmãos de Filipos é que eles se unissem em uma só alma, em um só espírito, em uma luta pela fé no Evangelho. Se há uma luta, é porque há 2 lados. Talvez um vilão e um herói, talvez um lado certo e um lado errado, mas existem 2 lados. Um lado a gente conhece, são os cristãos, os irmãos de Filipos. Quem seria esse outro lado então? Os adversários. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a primeira coisa que Paulo quer é que os irmãos se unissem contra os adversários da igreja. Irmãos, a igreja tem adversários. Se a gente olhar para esses países que estão aqui representados, a maioria desses adversários são mais visíveis. Então a gente consegue falar que os estados da Coreia do Norte, da China, da Rússia, de alguns países que estão aqui do Oriente Médio, eles de fato falam, nós não queremos cristãos no nosso país. Isso acontece no Brasil? De certa forma, não. Há uma perseguição, há coisas acontecendo, mas não como esses países. Então pode ser que a gente fique assim, tá, e quem são os nossos adversários? O primeiro ponto que eu quero que a gente pense é sobre a união. Irmãos, uma vez eu estava assistindo um documentário sobre geopolítica, e o professor Roque, que é um cara que eu sigo, ele explicando o porquê que às vezes os países do Oriente Médio, eles conseguiam se defender contra os Estados Unidos ou contra alguns países da Europa, mas quando vinham os grupos radicais, eles não conseguiam se defender. E ele explica de forma bem simples. Uma coisa, são vários clãs que eles se reúnem lá como famílias, e eles olham para o inimigo, e o inimigo é branco, um exemplo, e eles todos são pardos e negros. Eles conseguem identificar de forma rápida que aquele inimigo é diferente deles. Mesmo que essas pessoas aqui não façam parte da mesma família, eles olham para si e falam, a gente fala a mesma língua, a gente está no mesmo país, a gente tem família diferente. Mas quando eles olham para o cara dos Estados Unidos, eles veem que aquele cara é totalmente diferente. A língua é diferente. O jeito que aquele fala é diferente. O jeito dele é diferente. A afeição dele é diferente. Então eles conseguiam se defender, e ele fala de algumas guerras que aconteceram, que esses clãs no Oriente Médio conseguiam se defender porque o inimigo era muito diferente. Só que quando vem um grupo islâmico, que fala a língua deles, que conversa igual a eles, que se veste igual a eles não conseguiam. Por quê? Porque o inimigo estava dentro. Eles conseguiam se unir e se defender de um inimigo que estava lá, porque dava para ver que o inimigo era diferente. Então eles conseguiam se unir. Mas quando vinha alguém de dentro, e esses eram os grupos radicais dos muçulmanos, eles não conseguiam. O que Paulo está falando é que para a gente, primeiro, se defender dos adversários que estão lá fora, eu primeiro identificar quem são os que estão aqui dentro. Quem são os meus. Então eu primeiro me reúno. Eu primeiro crio um laço. Essa é a igreja. Esse é o corpo de Cristo. Você não vem aqui como um estranho. Você não é só mais um aqui. Você faz parte desse corpo. E se você acha que você é só mais um, tire isso da sua cabeça. A nossa igreja não é uma igreja perfeita. Nem todos os irmãos da nossa igreja estão sendo discipulados. Nem todos os irmãos da igreja estão os mais ativos possíveis. Mas tenha certeza que eu tenho, pelo menos, a certeza de que o seu nome está nas orações dos irmãos. Pelo menos isso está acontecendo. E se você acha que você está sendo excluído, se você acha que você está sendo esquecido, chegue para a igreja e fale. Se envolva.
Que programações acontecem na igreja? Que irmãos que moram perto de mim? O que está acontecendo nesse final de semana na igreja? Estão precisando de ajuda? Não estão? Eu vou fazer um bolo e vou chamar a irmã, eu vou ligar para o irmão. Nós precisamos primeiro nos unir para depois entendermos quem são esses adversários. Porque, infelizmente, às vezes o adversário está aqui dentro. É o que Paulo vai falar. Então, a primeira coisa que Paulo fala é: se unam, buscam essa união. Lá em Efésios 4, do 1 ao 6, Paulo vai falar sobre isso. Se o Jabe puder colocar aqui. Ele vai falar sobre esse modo digno de viver. E o que ele vai tratar é a união. Uma das primeiras coisas que Paulo entende é que o modo digno de um cristão viver é em união. Então, se você acha que está tudo bem, você não vir à igreja, você não perguntar como é que o irmão está, você não responder quando o irmão pergunta como é que você está totalmente enganado. União é uma das primeiras coisas que o povo de Deus precisa buscar. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ele falou isso já aqui. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A primeira coisa que Paulo quer que os irmãos de Filipos se lembrem é: sejam unidos. Por que ele está falando isso? Porque possivelmente Epafrodito, quando veio, trouxe algumas informações de que talvez contendas estavam acontecendo ali. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Paulo sabia que aquela igreja tinha contendas. Paulo sabia que aquela igreja, talvez alguns irmãos, talvez até a própria liderança, estava colocando os seus interesses pessoais na frente dos outros. Então a primeira coisa que Paulo fala é: se unam. Como uma primeira aplicação que a gente pode já tirar do texto de hoje é que nós devemos nos unir para depois encontrarmos quem são os nossos adversários. Uma igreja em contenda, uma igreja em que um quer uma coisa e o outro quer outro. E eu não estou falando de uma igreja que quer plantar uma igreja no Prado e o outro quer plantar a igreja no Petecas. Isso é um problema bom. Se a igreja quer plantar duas igrejas, que coisa boa então. É um problema, é uma dor de cabeça boa. Eu estou falando de um irmão que não quer nem ir até o outro e não quer nem receber a visita do outro. Eu estou falando de um irmão que não consegue olhar mais para a igreja e falar: essa é a minha família. Isso é um estado de calamidade. Isso é um estado crítico. Eu estou falando de pessoas que vêm a um domingo, mas entendem isso como mais uma programação. Assim como mais um dia de trabalho, assim como mais um dia na faculdade, assim como mais um dia qualquer. Irmãos, essa união foi feita por Cristo. Não foi o pastor Josafá lá atrás, não foi o Kelvin, não foi o Samuel, não foi o Rafa, não foi nenhum missionário, foi Cristo, o seu sangue na cruz. Nós precisamos buscar essa união. Se nós pularmos esse primeiro passo, os outros não vão acontecer. Pensem nisso. Continuando. Agora, no verso 28, diz assim: e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. A igreja está unida. A igreja está vivendo em um só corpo, em uma só mente, em um só coração. Eu consigo agora olhar para quem está do lado de fora e falar: isso aqui é inimigo. O que é que eu preciso agora fazer? Não ter medo. Nós estamos em liberdade. A maioria desses irmãos não estão. Vocês acham que esses irmãos saem de casa e ficam assim: meu Deus, tomara que eu chegue na igreja hoje, que eu consiga cultuar e voltar para casa. O racional seria isso.
num local em que você não pode ser cristão, mas quando você vê relatos de irmãos, o que eles falam é: eu não estou nem aí. Porque para mim, morrer é lucro. Um amigo meu, que infelizmente nem mais cristão é, mas foi um amigo que me introduziu no meio das missões, ele disse que foi para o Egito. E o Egito é um país tranquilo demais. É um país que há certa perseguição, mas há igrejas também. Ele disse que no dia que ele foi para a igreja, tinha acontecido algumas explosões a quilômetros de distância dele. Não era nem dentro da cidade, da cidade que ele estava, era em outra cidade. E ele ficou muito atribulado, porque ia ter culto, essas explosões tinham sido em locais onde haviam cultos também, essas igrejas são regularizadas lá, mas ele estava com muito medo. Porque podia acontecer talvez na igreja que ele estava. E ele disse que começou a dar o horário do culto e ele não ia se vestir, porque ele disse que não ia. Tinha acontecido algumas explosões perto ali. Então ele falou: eu não vou. Só que quando chega a hora do culto, e a família que estava recebendo ele está toda pronta, chama ele e ele fala assim: não, eu não vou. E aí eles perguntam: por que você não vai? É culto, é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que a gente se reúne. É só esse dia na semana. Ele fala: eu estou com medo. Lá no Brasil não acontece isso normalmente. E aí a família fala assim: mas por que você está com medo? Isso é normal. Aí ele fala: mas eu estou com medo porque se acontecer isso eu vou morrer. E eles falam: mas se você morrer você vai para o céu. São cristãos, de países diferentes, com mentalidades totalmente diferentes. A família que está acostumada com isso, ela sai de casa, ela vai para a igreja, e se morrer, vai para o céu. Olha que simples assim a vida deles. Eu não consigo imaginar isso na minha vida. Eu não consigo. É difícil. Mas essa é a realidade dos irmãos de lá. Eles estão vivendo e glorificando a Deus e, cara, se eu morrer eu vou para o céu. Se eu ficar aqui eu vou sofrer. Então eu prefiro o quê? Morrer. O que Paulo falou aqui é o que esses irmãos vivem hoje e é o que a igreja viveu no decorrer da história. Morrer é lucro. Se você morrer, você vai para o céu. Os muçulmanos aprendem isso desde cedo. Os muçulmanos aprendem que para eles a vida pouco importa. O que importa é eles entregarem a vida dele a Allah. Por que os cristãos não fazem isso? Não se explodir. Por que a gente não vive com essa intensidade? Paulo viu as coisas acontecerem, ele viveu perto de Jesus, mas mesmo assim ele estava: cara, Jesus vai voltar, eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo, e se eu morrer, pouco importa, porque eu vou para o céu. Eu tenho certeza que Paulo tinha medo. Eu tenho certeza que Paulo devia ter medo. Eu não sei que espinho na carne era esse de Paulo. Paulo tinha sentimentos, Paulo tinha medo, possivelmente. Mas a grande questão é que ele sabia quem estava acima de tudo aquilo que ele fazia. Era o próprio Deus. Então por que temer? Por que eu vou ter medo, então, se algum amigo meu se afastar de mim porque eu aceitei a Cristo? Por que eu vou ter medo, então, de... lá vai o cristão. Lá vai o cristão, está indo para o céu. E quem está falando isso está indo para onde? Irmãos, temer por situações que eu considero, digamos que fáceis, comparado a esses irmãos, é de certa forma vergonhoso. É de certa forma vergonhoso. E eu não estou dizendo que nós estamos num contexto perfeito. Não estamos. Nós sofremos. O cristão sofre no Brasil. Se você for dentro de uma faculdade e tentar ser cristão na faculdade, você vai sofrer. É difícil falar ali dentro. Talvez no seu trabalho você não consiga abrir a boca e expressar a sua fé, talvez a sua família. Mas nós precisamos entender que há realidades muito piores. E esses irmãos estão o quê? Vivendo, glorificando a Deus. Então nós precisamos olhar para a nossa realidade e falar: Deus, obrigado. Eu te dou graças a Deus porque eu sou livre no Brasil. E ter o quê? E ter coragem. Deus nos chamou para ter coragem. Esses irmãos que estão se encontrando em locais difíceis de acesso, escuros e com poucas pessoas, eles estão vivendo a vida como se não tivesse acontecendo nada. Tem medo? Com certeza deve ter medo. Mas a questão é, quem que está em cima disso tudo? Quem está protegendo isso tudo? Deus. Isso que conforta a vida deles. O que é que eu preciso, então, fazer de acordo com isso? A primeira coisa que eu tinha falado era sobre a gente entender o contexto que os irmãos de Filipe estavam, e a primeira aplicação que eu tinha colocado para a gente era sobre a união. Nós devemos buscar a união
unidos, agora sim nós devemos nos proteger dos adversários. E esses adversários vêm da onde? De todo canto. Paulo vai falar mais na frente que alguns irmãos que estavam no meio deles já não faziam mais parte do Evangelho. Os adversários da igreja, eles não são só o Estado que oprime a igreja. Não, são falsos pastores que sobem no púlpito para falar falsas doutrinas e em outro evangelho. São irmãos que atrapalham mais do que ajudam. São pessoas que se opõem ao evangelho. O adversário da igreja é todo aquele que se opõe ao evangelho, seja ele com a Bíblia embaixo do braço ou não. Mas eu só consigo identificar quem é o adversário da igreja quando eu estou com a igreja unida. Irmãos, quando Cristo subiu aos céus, lá em Mateus 28, 20, ele disse que estaria conosco até os últimos dias. Eu não preciso temer. Você não precisa temer. Ele falou. Você não disse que cria em Deus? Um dia você não levantou o braço. Você não levantou o braço e falou, eu quero aceitar esse Jesus. Então você precisa acreditar no que ele fala. Nós precisamos acreditar que Cristo vai estar conosco, assim como ele disse que estaria conosco. Unimos a igreja. Confiamos que Deus está protegendo essa igreja. Porque o próprio Jesus disse, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E por último, o que Paulo fala no verso 29 e 30, é algo que ele também fala na carta de Timóteo. Olha o que ele fala no verso 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Duas coisas nós recebemos de graça. Que coisa boa, receber coisa de graça. Crer, isso todo mundo sabe. Nós sabemos, irmãos, que quando nós cremos em Deus, não foi o Anderson, a força do Anderson, a vontade do Anderson de crer em Deus. Não. A minha vontade é de fazer os meus desejos, a minha vontade é de satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Eu não estava nem aí para Deus. Se Deus não viesse até mim, se revelasse a mim, eu estaria na mesma vida que eu estava. Se você crer em Deus de verdade, se você crer com seu coração que Deus pode salvar a sua vida, entenda que Ele se revelou a você. Hoje de manhã nós vimos um pouco sobre alguns pontos que o evangelismo deve abordar, e um deles era a depravação total, que fala que todos nós pecamos, estamos longe, afastados. Não é que Deus está andando paralelamente comigo, não. Não é que nós estamos perto, mas eu não consigo alcançar Ele porque Ele está um pouco distante. Deus está indo para a esquerda e eu estou indo para a direita. São dois caminhos opostos. O que a Bíblia está falando aqui, o que Paulo está falando é que eles receberam, esses irmãos, isso de graça. E que coisa boa. Olha que coisa boa, eu não fiz nada, eu não mereço, e eu recebi a vontade de crer em Deus. Só que ele acrescenta uma coisa, que também, junto com crer em Deus, eles receberam a graça de sofrer por Cristo. Paulo fala isso com Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, na segunda carta de Timóteo. Timóteo, sofra comigo. Anderson, mas eu já sofro, crendo em Deus ou não, eu sofro. Esse sofrimento é diferente. O que Paulo está falando aqui é que Cristo sofreu na cruz. Porque Cristo sofreu na cruz, todos aqueles que buscarem a Deus vão sofrer também. Porém, aqueles que morrem com Cristo, ressuscitam com Cristo. O sofrimento que Paulo está falando aqui é o sofrimento que todo cristão ele vai passar. É o abandono, é a traição, é a falsidade, é a chacota. Ou talvez seja a perseguição de morte. Nós não estamos nesse estágio, mas nós podemos chegar. Paulo, ele não prega um evangelho, um outro evangelho que faz as pessoas se achegarem, depois ele fala toda a verdade. Não, ele fala, irmãos, se você quiser seguir esse caminho, esteja ciente que é um caminho de sofrimento. O pastor Rafael começou o culto falando uma verdade. A história da igreja é composta por sofrimento e sangue. Não tem para onde correr, foi isso que aconteceu. E é possivelmente isso que vai acontecer até Jesus voltar. Só que o que é que nos conforta? O que é que faz a gente dormir e acordar entendendo que não se resume a isso? A esperança na vida eterna. Vida eterna, não vida terrena. Irmãos, esse sofrimento aqui, ele é um privilégio por quê? Se você sofre porque você é cristão,
É porque um dia você se tornou um filho de Deus. Não tem como uma pessoa do mundo falar assim, meu Deus, estão tirando chacota de mim porque eu bebo. Ninguém faz isso. Ah, estão me desrespeitando porque eu uso droga, porque eu traio minha mulher. Isso é louvável para o mundo. Isso é coisa bonita para o mundo. Ó, é aquele cara ali, ó, o bichãozão. Ó, aquele jovem ali, pega todas as meninas. Isso é bonito para o mundo. O que incomoda o mundo é, você é pecador. E você está indo para um caminho que Deus não está indo nesse caminho. Isso incomoda o mundo. O que incomoda o mundo é um jovem de 14, 15 anos não sair ficando com as meninas, não usar droga, querer estudar, querer ler a Bíblia. Isso incomoda o mundo. Incomoda o mundo um casal que no domingo ele não vai para a festa, ele vem para cá e ele traz o filho dele para ouvir essa mensagem. Isso incomoda o mundo. É esse o modo digno que nós devemos viver. Diferente de tudo que o mundo fala que é legal. Ah, mas vão dizer que eu sou careta. Ok. É o mundo que está falando. O meu padrão não é o mundo. O seu padrão não deve ser o mundo. O seu padrão deve ser a palavra de Deus. Esse sofrimento, irmãos, ele é um privilégio. Porque se você sofre por Cristo, você vai também vencer com Cristo. Se você sofre por Cristo, é porque um dia você estava indo para o inferno e agora você está indo para o céu, vida eterna. Pense nisso. Anderson, até hoje eu já vi a igreja, ou já tenho 20 anos de convertido, de igreja, mas o que você está falando parece ser um pouco novo. Talvez você entendeu o evangelho de forma errada. E cabe a você, depois de ser exposto à palavra de Deus se revelar a você, você falar, eu quero esse evangelho. Mais amigos vão me abandonar, mais pessoas vão falar, mas a minha família, Deus chama você. Deus tem o poder de transformar a sua vida, não seu pai, não sua mãe, não seus amigos. Ah, mas meus amigos da escola, quando der no 3º ano, ninguém vai mais nem se lembrar de ninguém, vão estar tudo brigado, é assim na escola, na faculdade também. Irmãos, nós devemos se preocupar com coisas que de fato importam. Cristo importa. O que Paulo está falando é, gente, preste atenção, tudo isso que está acontecendo, que aconteceu comigo, eu estou preso aqui, talvez aconteça com vocês, lembre-se de uma coisa, Cristo sofreu muito mais do que vocês. Vivam de modo digno, batam no peito e falam, além de romano, além de cearense, de piauiense, além de Ferreira, além de Silva, da Costa, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Isso vai incomodar o mundo. Mas é esse o papel da igreja. É mostrar o que o mundo não quer. Ah, mas pessoas vão deixar de vir na igreja. Que deixem. Eu prefiro que a igreja esteja com poucas pessoas pregando o evangelho, ouvindo a verdade, do que uma igreja cheia e indo todo mundo para o inferno. Irmãos, por último, relembrando de tudo o que eu falei aqui, eu trouxe 3 aplicações para a gente. A primeira, sobre a união. Nós precisamos primeiro nos unir. E quando a igreja estiver unida, em um só espírito, em uma só verdade, nós conseguimos agora olhar para os adversários. Eu enxerguei os adversários. Pode ser o Estado, pode ser a família, pode ser os amigos. O que é contra a igreja, eu não tenho como me associar. O que é que eu faço? Eu tenho medo? Não. Deus está comigo. Então eu tenho coragem. A partir do momento que a igreja se une, que a igreja tem coragem contra os adversários, que a igreja não se omite, o que vai acontecer é uma batalha espiritual. Mas aí nós se lembramos de Mateus 28:20, que foi o que o Job colocou aqui. Eu estarei com vocês até o final dos dias. Uma coisa que eu repito todos os sábados para os meninos do Geração Mais. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa encarar a sua vida com sinceridade. Uma coisa é alguém que nunca ouviu o evangelho. A Bíblia fala que essa pessoa ela não é perdoável porque ela nunca ouviu o evangelho, porque de outras formas Deus vai se mostrar a ela. Mas todo domingo, todo sábado, toda semana você ouve essa mensagem, você ouve essa verdade, a sua vida não é mudada. É porque você não encara a sua vida com a veracidade que deve encarar. Talvez você não tenha proporção do que está acontecendo. Mas existe uma batalha no mundo espiritual, onde anjos e demônios lutam contra a sua vida, pela sua vida. O que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás não foi um teatro barato, não foi uma coisinha para, que legal, naquele dia a Páscoa, não.
aquilo mudou o rumo da história. Você precisa, se você já tem 20, 30, 15 anos, independente, olhar para a sua vida e falar, eu preciso ou tomar conta da minha vida, entender que eu não vou conseguir, ou falar, Deus, eu preciso e eu quero viver desse modo digno, mas eu não consigo. Toma conta da minha vida. Anderson, mas eu já faço isso. Será? Depois de tudo que a gente ouviu aqui, depois de tudo que Paulo sofreu, depois de tudo que Jesus sofreu, e depois de todas as reações que eles tiveram, será que nós estamos vivendo de modo digno? Será que esse sofrimento que você diz que é por ser cristão, é de fato por ser cristão? Ou você só é uma pessoa que tem dificuldades em lidar com nãos, de lidar com rejeição? Irmãos, o sofrimento por Cristo, ele é caracterizado por Cristo, não por você. Ah, mas as pessoas não querem ficar perto de mim. Talvez seja você. Não é Cristo. Ah, mas o gás lá de casa acabou. Compre outro. Não é por causa de Cristo, foi só o gás. Ah, mas veio uma doença. Todo mundo pega doença. Sofrimento por Cristo é quando de fato você começa a ser rejeitado porque você fala a verdade. Não é porque você está andando de saia ou de calça social. O sofrimento de Cristo, ele de fato é caracterizado quando as pessoas querem distância de você porque elas sabem que o que você vai falar vai mexer com a vida delas. Mexe com a minha, mexe com a sua. Irmãos, a gente não pode sair daqui hoje entendendo que a minha vida foi transformada e está tudo bem, glória a Deus. Não. E o seu pai? E a sua mãe? E o seu irmão? Viver de modo digno é viver contra tudo que o mundo acha que é legal. Mesmo você sendo um jovem, mesmo você sendo um senhor. Nós precisamos, se dizemos que somos cristãos, vivermos de acordo com o que nós falamos que somos. E por último, a vida cristã é feita de união, enfrentamento aos adversários e sofrimento. União, enfrentamento aos adversários e sofrimento. Mas tudo isso resulta em glória a Deus. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ter que enfrentar um adversário. É difícil se unir quando pessoas pensam diferentes. Mas tudo isso resulta na glória de Deus. Amém? Vamos orar. Eu convido você a orar e pedir que Deus se revele a você. Pedir que Deus de fato abra o seu coração para tudo que foi falado aqui. Talvez você nunca passe por uma perseguição ferrenha. Talvez nunca, de fato, a igreja tenha que ser fechada. Mas isso não significa que as coisas estão bem. Isso não significa que está tudo tranquilo. O mundo espiritual, ele está acontecendo. Ao passo que nós estamos aqui no ar-condicionado, pessoas estão lá fora morrendo e indo para o inferno. A gente não pode ficar parado enquanto isso está acontecendo. Você estava indo para o inferno. E um dia Deus se revelou a você. Usou alguma pessoa para entregar uma mensagem para você. Você precisa fazer isso com outras pessoas. Isso é o viver um modo digno do Evangelho. E se você talvez não tomou essa decisão, hoje é um dia propício para isso. De você falar, eu não consigo fazer o que a Bíblia fala. Deus, me ajuda a fazer isso. Senhor, eu quero te agradecer, porque pela Tua palavra, pelo Teu poder, nós chegamos até aqui hoje, Deus, a esta noite. Talvez com muita vontade de querer estar aqui, talvez com um convite, talvez sem vontade. Mas o que eu te peço é que a gente não saia daqui com a mentalidade, com o coração igual a gente entrou, Pai. Eu te peço que, de fato, depois de ouvir sobre relatos de irmãos, ver vídeos, ver números, e ver o quão a igreja é perseguida lá fora, a gente possa olhar para cá para dentro, ver o privilégio que nós temos, a liberdade que nós temos, e usar essa liberdade, Pai. Deus, se alguém aqui hoje ainda não tomou essa decisão de sofrer por Ti, que ela possa, Deus, ser alcançada por Ti hoje, Pai. Que o Senhor possa transformar vidas hoje neste local, Senhor. Deus, eu te agradeço porque, através da Tua palavra, famílias foram renovadas, foram restauradas nessa igreja. Pessoas foram salvas dos seus pecados e hoje estão aqui glorificando a Ti, Pai. Crianças ainda que mal sabem falar, estão ouvindo o Evangelho, Pai. Isso tudo graças ao Teu poder e à Tua misericórdia, Senhor. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor persevera por nós. O Senhor mandou o Seu Filho. O Senhor resolveu o grande problema que nós tínhamos, que era o pecado, Pai. Que a gente possa viver de modo digno. Que, de fato,
O Anderson que está aqui possa ser o Anderson que está lá fora, e os irmãos que estão aqui possam viver exatamente aqui, como também vivem lá fora, Pai. Glorificando o Teu nome e fazendo Ele conhecido, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa também, Senhor, nos dar uma semana com adversidades ou não, mas uma semana que a gente se lembre do Teu cuidado por nós. Que a gente possa, Deus, compartilhar essa mensagem que transformou a nossa vida com pessoas que ainda não conhecem ela. E se eu acho que a minha vida não foi transformada, que eu peço ao Senhor que transforme a minha vida. Que a gente possa ser sincero contigo, Pai. Nós não podemos esconder nada de Ti. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de estarmos reunidos, pela liberdade que nós temos, Pai. Que o Senhor esteja com aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, sabendo que eles talvez estão numa situação melhor do que a nossa, Pai. Talvez a situação deles, mesmo que perseguida, seja uma situação em que eles entenderam que, de fato, essa vida aqui não vale de nada, mas que a esperança na eternidade é o que deve mover as atitudes deles, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Nos leva em segurança para casa, nos dá um momento de comunhão ali no refeitório também, e que amanhã a gente não possa esquecer, Senhor, do que aconteceu nesse final de semana nesta igreja, Pai. Que a Tua igreja possa glorificar o Teu nome em cada área dela, Pai. Que essa cidade, Deus, possa ser alcançada através dessa igreja e de todas as Tuas igrejas, Pai, que estão aqui nessa cidade. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.